Gabi, agora sim, vamos falar de cidadania italiana. Você agora já é mais do que entendida sobre o tema e pode aqui trazer todas as informações para a gente, juntamente com o nosso entrevistado de hoje. Exatamente. É um tema, Fabi, que mobiliza milhões de brasileiros, descendentes de italianos, e tem um impacto direto na vida de famílias inteiras. A gente vai conversar agora com o Luiz Roberto Lorenzato. Ele é um deputado eleito pela Itália, pela circunscrição sul-americana e filiado pelo Partido Lega, que representa a comunidade italiana no exterior, especialmente aí no Brasil. O Lorenzato tem atuado de forma firme na defesa da cidadania italiana por direito de sangue e, sobretudo, das tentativas de restrição que colocam em risco o direito de bisnetos e trinetos ao reconhecimento da cidadania. O Brasil, só para vocês terem ideia, concentra a maior comunidade italiana fora da Itália, o que torna essa representação estratégica e fundamental aqui no parlamento italiano. E na entrevista agora ele vai falar com a gente sobre os bastidores, essas discussões e as ameaças à legislação atual que está sendo feita para garantir um histórico aos descendentes. Então, deputado, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito conversar aqui conosco ao vivo na programação da Guardia da Notícia. A todos, é um prazer estar com vocês aqui. Espero poder esclarecer, essa questão que é tão complicada, está tão polêmica hoje no universo Itália e Brasil. Bom, eu vou começar perguntando o seguinte: o senhor foi eleito, pela circunscrição sul-americana. Qual é o peso político da comunidade italiana no Brasil dentro do parlamento italiano? Fui eleito na legislação de 2018, e não fui reeleito em 22. Então eu não estou deputado hoje. Mas a importância, ela é mais política institucional do que política parlamentar, Porque só tem 2 representantes na Câmara dos Deputados para a América do Sul. Eram 4, houve uma reforma nacionalista que está reduzindo o peso das opiniões estrangeiras no exterior em relação à Itália. É um fenômeno que tem ocorrido em toda a Europa, de Portugal, da Espanha e também aí na Itália, entendeu? Então, a importância é enorme, haja vista a questão econômica. No exemplo, a Enel, o maior contrato da Enel fora da Itália é com o Brasil, é com São Paulo. A Fiat vende mais automóveis Fiat no Brasil do que na Itália, Mas o Brasil ficou acéfalo na questão política no parlamento italiano. E foi onde, com a minha saída, que fui um defensor assíduo do direito de sangue, fizeram essa barbaridade, alterando com um decreto-lei, uma medida provisória, um direito de 150 anos, que foi alterado de uma forma abrupta, irresponsável e que será retificado agora pela Corte Constitucional. Para os bisnetos e trinetos, caso isso não seja revertido no dia 11 de março. A questão é o seguinte, já foi decidido agora no final de junho, na Suprema Corte, que italiano é por filiação. E todo filho de italiano é italiano. Então, o que o governo tentou foi, de uma forma inocentemente maldosa e burra, mudar uma lei que é impossível desvincular a filiação do seu pai e da sua mãe. Então não tem cabimento, é uma lei podre que ela vai ser revertida agora em março na Suprema Corte Italiana. Então não existe neto, bisneto, eles são todos italianos, porque nós somos bisnetos do primeiro imigrante. Mas nós somos filhos de italiano. Eu vou dar um exemplo para você. O bisavô que veio da Itália em 1890, tem um filho que nasceu em São Paulo em 1900. Ele é filho de italiano? É. Então ele é italiano. Se ele é italiano, nascido em São Paulo, o filho dele, teu pai, é italiano. Se seu pai é italiano, você é filho do seu pai, você é italiano. Então, existe um preconceito. Infelizmente, esses movimentos populistas na Europa estão tentando fechar o continente europeu com medo dessa questão imigratória da afro-islâmica que está acontecendo na Europa. E nós acabamos entrando nesse balaio de gato, de uma forma irresponsável, nos colocaram como se nós fôssemos estrangeiros, mas nós não somos estrangeiros, porque, por exemplo, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, por que ela é italiana? Porque ela nasceu em Roma? Não, porque o bisavô dela era vivo, junto com o meu, com o seu, quando unificaram a Itália. Então quem é italiano não é quem nasce na Itália, quem é filho de alguém italiano. E eles, de repente, acharam que não tem mais interesse nos italianos da América do Sul, do Brasil, e cortaram esse vínculo, mas tem interesse em manter a Enel,
tem interesse em manter a Fiat, tem interesse com o Mercosul, com a União Europeia, para vender 17 bilhões de dólares a mais para a América do Sul, mas quando se diz do seu próprio povo, a Itália faz um papel muito feio de rejeitar, cortar na pele os próprios filhos. O senhor acredita que são episódios de xenofobia? O senhor reconhece que esse é um problema real no país hoje, aqui na Itália? Real, xenofobia, sim. Começa pelo fato que a Itália é um país muito jovem, né? Foi fundado em 1860 e tem profundas diferenças regionais, né? É um país que tem pelo menos 5 línguas distintas. O Vêneto é uma língua, o sardo é outra, o napolitano é outro, o calabrese é outro, o piemontês é outra. Quer dizer, é um país que mal começou a consolidar, e onde você é italiano, quando você está no exterior, que você aí sim reporta a grande mãe Itália. E o que está acontecendo com a gente é um ato de preconceito alimentado pelo ódio e pela ignorância, porque, volto a dizer, a primeira-ministra Giorgia Meloni é italiana porque nasceu na Itália? Não. Quem nasce na Itália só é italiano se o pai ou a mãe foi italiano. Quer um exemplo disso? O Ronaldo Fenômeno jogava no Inter de Milão, na Itália. Ele é casado com a Milena. Tiveram um filho que nasceu em Milão, Ronald. Eu pergunto para vocês, esse Ronald que nasceu em Milão é italiano? Não. Nasceu em Milão, mas o pai é brasileiro, a mãe é brasileira, ele não é cidadão italiano. Ele poderia ser italiano se demorasse 18 anos até ficar maior de idade e requeresse a cidadania italiana por residência, por naturalização. Portanto, o que está acontecendo com a gente é um ato irresponsável e xenófobo com o próprio povo, o que desmoraliza por completo todo o governo da minha coalizão, que faz parte dessa base política, que teve a coragem de implementar uma lei, uma medida que era uma pauta da esquerda. Quer dizer, a extrema-direita foi pior que a extrema-esquerda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o termo maranza, né, que está sendo muito abordado aqui, inclusive na sua rede social, o senhor tem falado bastante sobre isso também. Maranzas, conceito, né? Os maranzas são os filhos e netos dos imigrantes que foram para a Itália há 20, 30 anos atrás. Por óbvio, esses filhos de marroquinos, de africanos, também são marroquinos, árabes, africanos, pelo jeito de sangue de seus países. Então não dá para tirar da veia o seu sangue, a sua tradição, porque você mama na sua mãe. A sua mãe faz a comida para você. Você não tem aquela cultura pura italiana. Você vem de uma outra civilização, de um outro contexto político. E essas pessoas não são bem, mesmo nascendo na Itália, não são bem aceitas e acabam marginalizadas. Mesmo sendo marginalizadas, não justifica o fato de serem vândalos também. Então, os maranzas são pessoas revoltadas, são filhos, netos, bisnetos de marroquinos, africanos, que estão na Itália e que não conseguiram um espaço e, portanto, apelam ao vandalismo para sobrepor a sua cultura à cultura italiana. Já nós não, nós nascemos italianos, a gente tem as tradições, a nossa avó, a nossa mãe, a família, a questão de censo, a religião católica, o cristianismo. Então, por que eles colocaram a gente na mesma situação desses povos que não têm a cultura italiana? Porque a cultura é importante, porque não importa você nascer no lugar, você traz de berço do seu sangue a sua tradição. Então, o que acontece é isso, que hoje a Itália virou refém dessa política ignorante e discriminatória do próprio povo. Imagina com essas pessoas que estão na Itália. Eu tenho dó do imigrante que vai para a Itália hoje. Eu recomendo, se você quiser emigrar, não vá para a Itália. Não é fácil, eles são muito preconceituosos. Pra você ter uma ideia, a Itália, uma cidade odeia a outra. Se você é de Vicenza e você mora em Verona, você é inimigo. Se você é de Pisa e você vai para Firenze, você é inimigo. Então, se as pessoas já não se sentem bem entre as próprias cidades, imagina entre culturas e raças e cor diferente. E para a gente encerrar, deputado, eu tenho mais duas perguntas. Pode falar, Fabi, pode falar. Não, é porque a gente já tem dúvidas aqui, porque é um tema realmente... Primeiro, bom dia, deputado, é um prazer recebê-lo. E é um tema que interessa muito a nós brasileiros, porque realmente... Tem muitos brasileiros com descendência italiana querendo a cidadania e diante de todo esse contexto aí não sabe se podem, tem direito ou não. E aí o Brian pergunta, eu sou trineto de italiano, eu tenho chance de conseguir a cidadania? Oficial. Mesmo agora, ano passado, quando não tinha essa lei, ninguém conseguia fazer nos consulados, porque tem uma máfia nos consulados, né? Demora 15 anos para fazer um processo. Então, sempre foi via judicial. Então, se você é bisneto, trineto,
você é italiano desde o seu nascimento, você pode buscar na justiça de revestimento e você vai ganhar a ação porque você já nasceu com direito. No máximo, se essa lei fosse mantida, valeria daqui para frente, não para trás. A lei não pode retroagir para prejudicar ninguém. Gabi? Eu quero saber se o parlamento italiano está preparado para enfrentar esse debate sem radicalização. Eles têm um baixo nível intelectual. Eu estou dizendo para vocês, a Itália não sabe por que eles são italianos. Eu fiquei 5 anos no parlamento explicando por que você é italiano. Não é porque você nasceu em Florença. Você é italiano porque o teu bisavô, junto com o meu bisavô, estavam na Itália quando fundou aquele país. Portanto, não existe essa consciência, mas foi um trabalho muito difícil. Vamos ter agora, em março, um referêndum. Olha como é que a Itália é um país atrasado. Na Itália, o Ministério Público e o juiz são juntos. Quer dizer, o juiz pode ser tanto promotor como pode ser juiz. Vai ter um referendo agora para saber se a população quer que separe as carreiras, como tem no mundo inteiro. Então nós temos uma falsa ideia que a Itália é um país moderno, a Itália é um país retrógrado. É um país bonito, é um país rico, tem uma cultura maravilhosa, gastronomia maravilhosa, mas também tem problemas e problemas estruturais graves. Haja visto que a Itália tem um problema social entre o norte e o sul, tem as máfias. Não vamos achar que ir para a Itália vai resolver o teu problema da sua vida. Eu sou descendente, eu vou voltar para a Itália, que é uma maravilha. Não, o teu bisavô já veio de lá para cá. O nosso bisavô já fez o caminho ao contrário, porque lá não era fácil morar. E agora tem essa questão. O parlamento não tem preparo e vai levar uma surra da Suprema Corte, vão ser humilhados porque aprovaram uma lei inconstitucional contra as próprias pessoas. Pior, contra os próprios irmãos. É como dizer você aí, jornalista, a partir de hoje o seu irmão não é filho do seu pai ou da sua mãe. Não existe isso, entendeu? Deputado, e para a gente encerrar, então, quem ganha politicamente com esse cenário de confronto, de identidade, de imigração e de cidadania? Quem é que ganha com isso? A esquerda que quer aumentar a imigração clandestina na Itália, na Europa, para criar o caos. Tendo caos, tem problema social, tem Bolsa Família, tem Bolsa droga, tem Bolsa Trânsito, tem o que você quiser. Então quem ganha é a esquerda. A própria direita, os conservadores, entraram no jogo e perderam. A Itália está fora de controle. Já são 6 milhões de estrangeiros na Itália. Eles fazem filhos, os italianos não têm filhos. Então, em 2050, nós vamos ter uma outra Itália, uma outra Europa, uma Europa muçulmana. Gabi, antes de encerrar, só um alerta aqui, acho que é uma prestação de serviço que é importante a gente colocar. A gente sabe aqui no Brasil existem diversos escritórios de advocacia que prometem aí a cidadania italiana. O que é realmente o brasileiro que quer ter acesso aí à cidadania italiana, ele tem que ficar atento na hora de contratar um serviço como esse, porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha sério, mas também existe, como você bem colocou, uma máfia aí e que muitas vezes a gente paga e acaba não obtendo aí a tão sonhada cidadania. Exato. O importante é contratar um advogado que tenha uma ordem dos advogados no Brasil e também na Itália, para você ter uma garantia de fatibilidade. Se você realmente é filho, neto, bisneto, você é italiano, então não existe mágica. É só uma questão de prova, provar que você é filho do seu pai, neto do seu avô, bisneto do seu bisavô, por documentos. Então é um jeito líquido certo e perfeitamente capaz de ser reconhecido. Não, a lei não irá prosperar. A Suprema Corte já definiu que quem é filho de italiano é italiano, quem já nasceu com direito. Você se transformou em italiano ao nascer no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, não importa. Ao nascer você é italiano, ok, pessoal? Então, muito obrigada. Gabi? Tá certo, obrigada, boa sorte aí nas suas questões. Conte com os microfones aqui da Guardiã da Notícia. A gente segue acompanhando toda a Europa, todo o mundo e principalmente o Brasil, porque a gente faz jornalismo regional com alcance global, né, Fabi? Mesmo, levando muita prestação de serviço. Quero agradecer também a sua participação aqui no Download da Notícia, primeira edição. Lembrando sempre que aqui o nosso DNA é levar prestação de serviço e eu acho que essa questão da cidadania é justamente de interesse aí de muitos brasileiros e que fiquem atentos realmente da forma correta de conquistar aí esse direito, como o deputado colocou, que a gente tem e realmente só precisa ir pelos caminhos corretos, certo? Perfeito, pessoal. Obrigado pela participação. Estou sempre à disposição.